Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se clicando aí na parte de baixo, enfim, nessa marca d'água, né? Que aparece no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Ative as notificações, deixe o seu like se de repente lhe foi útil de alguma forma o vídeo, tá certo? Ajude o canal a ter relevância, a chegar a um número maior de pessoas e poder assim ser de maior utilidade, né? Vamos dar sequência aqui então, resolvendo mais 5 exercícios referentes à química de coordenação, tá certo? São mais 5 questões de múltipla escolha, tá bom? Alternativa correta aí da questão número 6, né? É a alternativa C, mas vejamos então por que ela está correta, né? Portanto, existem 4 afirmativas corretas aí, efetuadas, e por que então, quais são elas e por que as outras não estão, né? Então, considere as seguintes afirmativas. A energia de estabilização do campo cristalino, ESCC, para uma configuração D10 num campo octaédrico é sempre zero, independentemente da força do campo dos ligantes. Essa afirmativa é verdadeira, né? Você tem igual número, você tem tanto os orbitais T2G quanto os orbitais EG completamente preenchidos. Quando você calcular a ESCC, vai dar zero. 2. A ESCC para a configuração D10 no campo tetraédrico é sempre zero, independentemente da força do campo dos ligantes. A mesma coisa, todos os orbitais estão preenchidos. Quando você for calcular a ESCC, também vai ser zero. 3. A energia de estabilização do campo cristalino para a configuração D6 no campo dos ligantes octaédrico é maior do que no campo tetraédrico. Sim, isso independentemente do campo aí, né, ser forte ou fraco, né? Os ligantes, né, os ligantes serem ligantes de campo forte ou fraco, né? Mas lembrar que considerado aí o mesmo ligante, né? Claro, no campo octaédrico você tem 6 ligantes, no campo tetraédrico só tem 4, mas enfim, o campo tetraédrico é cerca de 4 nonos, delta tetraédrico é cerca de 4 nonos do delta octaédrico, tá certo? Então, 6 elétrons a distribuir, pegue o diagrama para um composto octaédrico ou para um composto tetraédrico, distribua esses 6 elétrons e você vai verificar que a alternativa ou que a afirmativa é verdadeira, né? 4. A energia de estabilização do campo cristalino para a configuração D5 é sempre zero, independentemente da força do campo dos ligantes. Não, né? Primeiro, se eu tiver um campo tetraédrico, aí ok, né? Será zero. Mas se for um campo octaédrico, aí vai depender. Campo fraco vai ser zero, campo forte não vai ser zero. Então, essa afirmação que independentemente do campo dos ligantes, né, da força do campo dos ligantes, na configuração D5 a ESCC vai ser sempre zero, essa não é verdadeira. Essa afirmação não é verdadeira. E por último, então, a ESCC para a configuração D1 é maior no campo tetraédrico do que no campo octaédrico. Sim, essa afirmação é verdadeira, né? Então a letra C está correta. Há 4 afirmativas verdadeiras. Das 5, 4 são verdadeiras, uma não é, né? E no caso, para comparar esses valores de ESCC, né? Se for o caso, pega aquela tabelinha pronta que tem nos livros, né? Valores de ESCC para compostos octaédricos de campo forte, de campo fraco e para compostos tetraédricos, né? Lembrar que o ΔT é cerca de 4 nonos apenas do delta octaédrico, tá bom? E aí você vai verificar que, enfim, as afirmações corretas são 4 apenas, né? Então a alternativa C é a alternativa correta, né? A alternativa correta. Um bom momento aí para revisar aí o conceito, né, de energia de estabilização do campo cristalino e, enfim, consultar, né, aquelas tabelas, né, em que aparecem os valores calculados, mas tendo em conta isso, né, ΔT é cerca de 4 nonos apenas do delta octaédrico, né? Bom, próxima questão então, que é a questão de número 7, né, nos diz o seguinte, nos dá aí um diagrama, né, de energia para compostos tetraédricos, para o íon livre, né, os orbitais deles são degenerados, um campo octaédrico e, por fim, um campo quadrado planar, né? Faz um conjunto de afirmações, né? Novamente, e a alternativa correta é a alternativa C, né? Apenas a afirmação 3 está correta, né? Apenas a 3 está correta. Vejamos por que é assim, né? Número 1. Afirmativa. Esses diagramas explicam por que complexo de níquel 2 em presença de ligante de campo forte deve exibir geometria tetraédrica. Não, né? Em presença de campo forte, níquel mais 2, que é D8, né, vai formar compostos quadrados planares, né? Perfeito? Então essa afirmação não é correta. 2. Esses diagramas explicam por que complexo de níquel 2 em presença de ligantes de campo fraco
deve exibir geometria quadrado planar. Não, né? Vai exibir geometria quadrado planar em presença de ligante de campo forte. 3. Esses diagramas mostram que quanto maior a força do campo dos ligantes, maior a quebra da degenerescência. Isso é verdade, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, um campo quadrado planar, né? Você tem ali 4 níveis de energia, né? Tá certo? 2 orbitais degenerados, depois mais um, depois mais um, depois mais um. A quebra de degenerescência é bem maior do que no caso aí dos orbitais dos orbitais D num composto tetraédrico, por exemplo. Então a afirmação está correta, né? Então apenas a afirmativa 3 está correta, e então a letra C, que diz que apenas que apenas 3 está correta, que é a alternativa que se deve então assinalar. Tá certo? Que se deve então assinalar. Mais um bom momento então para revisar aí, né, a questão do efeito da força do campo dos ligantes na quebra da degenerescência dos orbitais D, né? Percebam ali quando a gente passa de tetraédrico para octaédrico, é verdade, né? Você tem, bom, um grupo de 2 orbitais, depois 3, né? No caso tetraédrico, no octaédrico 3, depois 2, né? Mas vejam que a diferença de energia é bem maior no caso do composto octaédrico, então a quebra da degenerescência foi ainda maior, né? E no caso do composto quadrado planar, comparando, por exemplo, com o octaédrico, né, eu tenho ali, né, em vez de ter só 2 grupos de orbitais, eu tenho 4 grupos de orbitais, quer dizer, a quebra da degenerescência foi ainda maior, né, à medida que eu aumento aí a força do campo dos ligantes. Mas, enfim, apenas a afirmativa 3 está correta, e então a alternativa correta nessa questão de múltipla escolha seria a letra C. C. Né? Enfim, vamos aguardar aí, né? Temporizei para ter certeza que teríamos tempo bastante para tecer alguns comentários, né? Sobrou um pouquinho de tempo aí. Vamos chegar então na questão de número 8, né? Questão de número 8. Questão número 8 que vai fazer referência a momento magnético, né? Momento magnético de spin, né? Momento magnético de spin. A equação, no caso do enunciado da questão, ela já é apresentada, né? Já é apresentada, fica mais fácil, né? Lembrar que essas duas equações que aparecem aí no enunciado são equivalentes, tá? Você pode tanto usar S maiúsculo, né? Que é a soma dos spins de todos os elétrons, né? Ou você pode simplesmente utilizar N aí, esse N minúsculo, que é simplesmente o número de elétrons desemparelhados, tá? Enfim, as duas equações vão dar exatamente o mesmo valor de momento magnético expresso na unidade magnéton de Bohr, né? Que é a unidade no sistema internacional. Tá certo? Bom, das afirmativas postas, que são 5, né? A afirmativa é incorreta, né? Incorreta, tá certo? Não é a afirmativa correta, perceba, né? Com base nessas equações, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. A que está incorreta é a E, né? Então as outras estão corretas. Assim vejamos. Letra A. Usando o valor do momento magnético, é possível saber qual o número de elétrons desemparelhados num dado complexo e assim inferir a força do campo dos ligantes. Sim, né? Porque dependendo da força do campo dos ligantes e da configuração eletrônica, é claro, você pode ter um maior ou menor número de elétrons emparelhados. Então isso vai afetar o valor do momento magnético, de forma tal que o valor do momento magnético permite calcular, né, qual o número de elétrons emparelhados. B. Na presença de um campo octaédrico forte, os complexos ferro mais 2 e cobalto mais 3 terão o mesmo valor de momento magnético. Ora, se vão ter o mesmo valor de momento magnético, isso quer dizer que vão ter o mesmo número de elétrons emparelhados, né? Então verifica aí a configuração eletrônica do ferro mais 2, do cobalto mais 3, né? E aí no caso um composto octaédrico, um diagrama, né, de teoria do campo cristalino para composto octaédrico, campo forte, né? Então verifique aí se o número de elétrons emparelhados será o mesmo, deve ser, né? Mas confira. Letra C. Na presença de um campo octaédrico fraco, os complexos de ferro 2, cobalto mais 3 terão o mesmo valor, ou seja, terão o mesmo número de elétrons emparelhados, né? Mesmo no caso do composto octaédrico ser no caso do campo octaédrico aí, ser um ligante formado por ligante de campo fraco, né? Então, leve em conta aqui, no caso, ligante de campo fraco, primeiro você vai promover elétrons para os orbitais EG antes de emparelhá-los, né? Mas enfim, verifique a configuração, né? Se tem elétrons para emparelhar, etc, né? De novo, tudo começa com a configuração aí de ferro mais 2 e cobalto mais 3, mas devem ter a mesma configuração, né? O mesmo número de elétrons emparelhados, nesse caso, mesmo num campo octaédrico fraco.
Letra D. Na presença de um campo octaédrico forte, os complexos de manganês mais 3 e cromo mais 2 terão o mesmo valor. Então, veja qual a configuração eletrônica de manganês mais 3, cromo mais 2. É um composto forte, né, octaédrico. Composto octaédrico formado com liganço de campo forte. Se eles vão ter o mesmo valor de momento magnético, então o número de elétrons emparelhados deve ser o mesmo. Confira. Né? Letra E ou E. Num campo octaédrico, um cátion metálico com configuração D1 não terá o mesmo valor de momento magnético de um cátion com configuração D9. Né? Independentemente de ser um campo forte ou um campo fraco, tanto na configuração D1 quanto na configuração D9, você terá um elétron desemparelhado. Então, o momento magnético, devido unicamente aos elétrons, deve ser o mesmo, né? Então a alternativa E estava errada. E aí, ali, no caso, era para assinalar a única alternativa errada. Né? Questão número 9, então, baseada aí nessa figura. Né? A alternativa correta é a letra C, né? Há 3 afirmativas corretas, Vamos conferir, então, as afirmativas e verificar quais são as corretas, né? E por que estão corretas. Bom, a curva experimental, né? Há uma diferença entre a curva experimental em vermelho ou laranja, né? Perdão, a curva experimental em azul e a curva teórica que está em vermelho ou laranja, né? Para entalpia de hidratação aí de cátions mais 2. Então a explicação que é dada, as afirmações que são feitas são: a primeira, a curva experimental provavelmente está baseada em dados incorretos, por isso que ela não concorda com a curva teórica. Não, né? Não é isso, com certeza. 2. A diferença entre os valores teórico e experimental é desprezível, de forma que podemos afirmar que há boa concordância entre ambas as curvas. Por certo que não, né? Você compara aí, né? Enfim, elementos que numeração 21, 22, 23, né? 26, 27, 28, enfim. A diferença entre o valor teórico e experimental é bastante grande, então não dá para dizer que a concordância é boa, não. 3. A diferença entre ambas as curvas pode ser explicada com base na energia e estabilização do campo cristalino. Sim, é verdade, né? É a energia e estabilização do campo cristalino que explica essa diferença aí. Né? 4. Para os cátions para os quais a energia e estabilização do campo cristalino é zero, ambas as curvas concordam. Né? Justamente para elemento com número atômico 20, que é cálcio, 25, que é manganês, e 30, que é zinco. Né? Então, para esses elementos para os quais a ESC é zero, a curva teórica e as curvas teórica e experimental concordam entre si. Né? E terceiro, a energia de estabilização não poderia ser zero para manganês 2. Não poderia ser zero para manganês 2. Bom, mas por que não poderia ser zero para manganês 2? Né? Então, essa afirmativa aí, com certeza, não está correta. Né? Essa afirmativa não está correta. Tá certo? Enfim, ela não faz sentido. Né? Ela não faz sentido. Então, as afirmativas corretas aí são a 3, a 4 e a 5. A 1, a 2 e a 6 não estão corretas. Tá certo? Se no caso aí manganês, né? Lembrar que a água é um ligante ali mais para fraco do que para forte, né? Veja a configuração aí do manganês mais 2, você vai ver que a SCC é zero. Então, afirmar que não pode ser zero, né? Não é correto, tá certo? Então, as afirmativas corretas são 3, 4 e 5, as outras estão erradas e sim. Então, só existem 3 afirmativas corretas, de forma que a letra C, né? A letra C, nessa questão de múltipla escolha, seria a letra que você deveria assinalar, né? São 6 afirmativas, só 3 delas estão corretas, aquelas que nós já comentamos, né? E por que elas estão corretas, inclusive, as outras estão erradas e também já comentamos, né? Por que elas estão erradas. Tá certo? Então, só aí 3 afirmativas corretas, as opções outras colocadas, né, não são corretas, né, apenas a C. Né? E, por fim, então, questão de número 10. Né? Questão número 10, alternativa correta, letra D. Todas as afirmações estão erradas, né? Todas as afirmações estão erradas, né? Tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3. Mas vejamos então porque, afinal, né, todas elas estão erradas. Né? Então vamos lá. Afirmação 1. Devemos esperar que níquel Cl4, né, 2- seja quadrado planar. Agora, bom, cloreto é menos 1. Tem 4 cloretos, então a carga dos ânions somada aí dá menos 4. Se o cátion complexo, se o complexo, perdão, né, nesse caso é o ânion complexo, se ele é menos 2, então níquel é mais 2. Níquel mais 2 é D8. Cloreto é um ligante de campo fraco. Níquel mais 2, na presença do ligante de campo fraco, vai formar compostos tetraédricos e não quadrado planares. Então, devemos esperar que esse composto de níquel com 4 cloretos seja quadrado planar? Não, né?
Devo esperar que ele seja tetraédrico. 2. Devemos esperar que níquel com ligado a 4 cianeto seja tetraédrico. Aí é o contrário, né? São 4 ligantes, o ligante também é menos 1, dá menos 4 dos 4 ligantes. O ânion complexo tem uma carga menos 2, então níquel mais 2. Níquel mais 2 é D8, na presença de ligante de campo forte, né? Está ali a série espectroquímica, né? Cianeto está lá, cianeto, né? Junto ali com monóxido de carbono, enfim. Cianeto é um ligante de campo forte, né? Então devemos ter o quê? Com base no diagrama que vimos, inclusive, na questão anterior, né? Com base ali na quebra da degenerescência dos orbitais D, na presença de um ligante muito forte, nós devemos aí, em uma configuração D8, bem entendido, né? Devemos ter um composto aí quadrado planar e não tetraédrico. Então a afirmativa 2 está errada. E 3, apenas ligantes bidentados são ligantes de campo forte. Não, né? Não. Cianeto não é um ligante bidentado. CO não é um ligante bidentado. Não forma quelatos, né? Enfim, não é um ligante bidentado. De forma tal que não, essa afirmação também não é correta. Sendo assim, né? Todas as afirmativas estão erradas. E se todas as afirmativas estão erradas, como estão, né? A alternativa a ser marcada nessa questão de múltipla escolha seria a alternativa D. Alternativa D. Né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Né? Essas são mais 5 questões e teremos mais 2 vídeos com 5 questões cada uma, né? No total de 20. Tá certo? 20 questões ao todo. As questões, na verdade, são simples, né? Só tem que parar, pensar e, é claro, tem que ter estudado um pouquinho, né? Evidente, né? Isso é óbvio, né? Não dá para resolver exercício sem ter estudado o conteúdo, sem conhecer, né? A teoria, etc. E sem ter feito alguns cálculos também. Mas, enfim, são questões, na verdade, simples, né? É só prestar atenção, né? Enfim, a maior parte dos conhecimentos aí são bastante lineares, né? Procurou-se explorar realmente o básico, né? O essencial em termos de química de coordenação, tá certo? Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.